Louvar a Deus pela vida do nosso reverendo. Glória a Deus. Queremos reconhecer a bondade de Deus sobre as nossas vidas e onde nós estamos, e onde o Espírito Santo está, e onde Jesus está. Uns confiam em carros, mas nós reconhecemos essa graça sobre a nossa vida em nome de Jesus, amém? Vocês podem se assentar. Glória a Deus, é uma bênção estar aqui, meus amados. Glória a Deus por isso. Nós queremos reconhecer o Espírito Santo aqui e trazer, por orientação divina, através do nosso reverendo, assuntos como esse que tem sido tratado desde pela manhã. E a gente não pode, de maneira nenhuma, deixar de tocar sobre a sutileza das mídias sociais, que já faz parte da vida do ser humano, não é do brasileiro, mas é de todo o ser humano hoje em dia, já faz parte. Para você ter uma ideia, lá no livro de Eclesiastes diz que uma geração vem, outra geração vai embora. E assim acontece com o mundo, assim acontece dia após dia. Agora, o que é interessante, é importante todos nós termos sempre em mente que cada geração dessa deixa no seu período de tempo seu legado, sua história, seja ela boa ou ruim. Agora, dentre esse tempo que essas gerações passam, o povo de Deus sempre esteve nela. Agora, qual deve ser o meu posicionamento como povo de Deus, como filho de um Deus todo-poderoso, mediante qualquer sistema do qual o povo de Deus passa? Por exemplo, lá no Egito, que deixaram os legados das pirâmides, mas a glória do Egito não entrou no coração do povo de Deus, senão não seriam libertos, senão não saíam da escravidão. Então, à medida que você percebe que essas gerações, elas entram na história humana e o povo de Deus ali está inserido, nós estamos sendo governados por um sistema muito maior. Nós estamos sendo liderados por algo muito soberano, porque o nosso governo vem do céu, o nosso governo vem do Senhor. Nós somos governados pelo reino, o reino de Deus na terra. Glória a Deus. E aí você vai olhar a história humana e você começa a perceber cada momento da história, movimentos que se levantam. Mas qual é o posicionamento do povo de Deus? Essa geração nossa, hoje, atual, o que ela está deixando de legado, um deles é os espaços cibernéticos. Somos hoje, o planeta hoje em si é completamente conectado. Isso pode representar bem, mas também pode representar mal, perigo. Pode representar algo muito nocivo a nossas vidas, como tem feito e tem acontecido. Para você ter uma ideia, quando a gente estuda sobre os perigos das mídias, a sutileza das mídias, o que ocorre, nós temos que ter na nossa mente qual é a realidade desse universo online, que muitas das vezes as pessoas não sabem. Qual é a realidade de estar online? Às vezes as pessoas elas vão sendo levadas dia após dia, conexão a conexão, atualizações de feeds de maneira volumosa. Daqui a pouco você passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas atualizando um feed e você não tem isso para ler a Bíblia. Você não pegou esse tempo para estar orando, você não pegou esse tempo para estar na comunhão com Deus, mas atualizou o feed. Isso é tão sério porque quando você vai para o universo online, as pessoas não passam de produtos, meramente produtos que são descartados. Quando você vai para o universo online, você vai perceber que nunca se teve uma geração tão deprimida como temos hoje. E a proposta das mídias sociais é o entretenimento. Mas olha o paradoxo. As pessoas saem mais deprimidas, depressivas, tristes. Quem está entendendo? Essa é a realidade do universo online. E quando eu falo universo online, eu falo sobre esse universo de mídias sociais, esse universo de Facebook, de Instagram, do próprio YouTube e outras mídias que nós já conhecemos. E daqui a pouco daí a gente vai também para os dispositivos, para o celular, para os computadores, os tablets e assim por aí vai. Isso é tão sério que hoje gera nas pessoas vício. As pessoas às vezes não querem admitir, mas estão viciadas. Estão viciadas porque o que ela tem de uso mais rápido e consome diariamente?
sempre vai ser a mídia social. A gente percebe que a mídia social tomou tão conta da vida das pessoas que não tem idade. Não tem a idade. Você vê hoje as crianças com perfis nas redes sociais. Crianças, adolescentes com perfil em rede social, criando conteúdos, consumindo conteúdos completamente perigosíssimos. Esses dias eu estava ouvindo na televisão uma propaganda de um programa para criança. A menina tem 12 aninhos, chama Bela, acho que é 12 anos, 13, 10, Bela Bagunça. E ela estava brincando com outro colega. Você vai trocar de papel comigo. Você é a menina e eu sou o menino. Você veste as minhas roupas e eu vou vestir as suas roupas. Você vai no banheiro das meninas e eu vou no banheiro dos meninos. 10, 12 aninhos. Produto para criança na internet. E aí você deixa seu filho se alimentar daquilo enquanto você faz comida, deixa seu filho se alimentar daquilo enquanto você vai varrer a casa, deixa seu filho, e daqui a pouco seu filho sai dali e diz para você o quê? Mãe, não quero ser mais menino. Mãe, eu sou pansexual. Mãe, por que eu não quero ser mais nada? Mas o que está fazendo, o que está formando a mente dessa criança? Aquele produto que você liberou para ele assistir, para ele consumir. E aí, meu irmão, é claro, e eu sempre mostro isso a vocês, todas as aulas orientadas pelo nosso reverendo, o perigo que tem você entregar um dispositivo desse na mão de uma criança, o perigo que tem você que é pai, você que é mãe, abrir a guarda dessa maneira e acreditar que está tudo tranquilo. Não, mas isso não aconteceu com a gente. Não, aqui em casa não. Mas, olha, uma hora acontece. Você tem que tomar muito cuidado. Eu gostaria de abrir a Bíblia com vocês no Evangelho de João, para tomarmos como ponto de partida um versículo, no capítulo 17. Obrigado. João, capítulo 17, no versículo 15. Todos acharam? Diz assim, meus irmãos: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do quê? Olha o 16. Não são como eu do mundo não. Agora, deixa eu explicar algo a vocês. Jesus aqui não está dizendo na sua oração sacerdotal para tirar você do planeta Terra. Ele não está falando da geografia, ele está falando de um sistema que governa as pessoas. Esse mundo é um sistema que governa as pessoas. E nós temos ouvido aqui sobre pós-verdade, e você sabe que a maneira desse produto da pós-verdade vai chegar ao mais simples cidadão lá na sua casa. O braço maior, de extensão maior, é a mídia social. E a mídia social faz parte de um sistema que, se você não utilizar para o avanço do reino de Deus, você está utilizando esse sistema mundano, maligno, do qual o apóstolo São Paulo, na carta aos Romanos, quando ele escreve no capítulo 12, que ele diz que nós devemos transformar a nossa mente. Transformar a nossa mente para experimentar a vontade de Deus, senão a gente fica como lá todo mundo, vai na onda como todo mundo vai. Quem está entendendo? Meus amados, isso é tão sério porque o cristão, ele está conectado. Hoje a maioria dos crentes estão conectados de alguma forma. Agora, a interação virtual, guarda bem isso no seu coração, não pode assumir o nosso compromisso com a comunhão com a nossa igreja local. Não pode assumir o compromisso. Ou seja, na época da pandemia, Deus orientou o nosso reverendo aqui sem ninguém, o nosso reverendo aqui, ou o pastor que ele orientasse, a missionária Sônia, fazia culto para a igreja vazia. E transmitíamos a palavra, porque não podíamos abrir. Não podíamos abrir o templo, estava todas aquelas restrições. Só que agora, não, agora nós voltamos. Só que tem muito cristão que não voltou, não. Tem muito cristão que ainda está de casa, do seu sofá. Meu irmão, a igreja é lugar de comunhão. A palavra comunhão no grego é koinonia, compartilhamento.
Então, por que eu vou estar em casa se eu tenho minha igreja? Antes da pandemia, pergunte ao irmão que está ao seu lado, como é que você fazia para assistir o culto? Culto da palavra, você fazia como? Hã? Você vinha ao culto. Quando estava doente, quando a gente estava doente, campanha. Você vinha para a campanha, gente aqui, as campanhas lotadas. As pessoas traziam, tinha gente que vinha até deitado em colchonete para receber oração. Mas hoje, não vou não, estou cansado. Antigamente a gente vinha cansado, não era? A gente vinha cansado. Mas hoje criou-se na mente de muitos, aquele desejo de ficar, não, eu vou ficar aqui no meu sofá assistindo. Não, vem para o culto da palavra terça-feira. Não fique em casa não, vem para a igreja, meu irmão. Quem está entendendo? Amém, gente? Vamos para a igreja, vamos cultuar. A igreja é um lugar de comunhão, vamos estar aqui compartilhando. Quem está entendendo? Glória a Deus. E aí é maravilhoso porque quando tem uma igreja que prega um evangelho como esse, pleno, verdadeiro, leva a gente o desejo de querer agradar a Deus. E nós estamos agradando a Deus, vindo para o culto, adorando a Deus, e deixamos um online, sabe para quem? Para quem realmente necessita. A pessoa está lá, tem os nossos irmãos dos Estados Unidos, lá do outro lado, então eles necessitam disso. A igreja está aqui, eles estão lá. Quem está entendendo? E aí, isso é tão interessante que um eminente homem de Deus, no meio pentecostal, ele percebendo como nós aqui, como o nosso reverendo passa para nós os perigos que rondam a igreja, dentre os perigos, ele escreveu um livro, uma revista, e ele mostra essas problemáticas. E ele começa a trazer no seu escrito 4 pontos que as mídias trazem para o cristão que vai afastá-lo de Deus, afastá-lo da sua comunhão com Deus. O primeiro ponto que vai afastar o crente do Salvador é que o consumo errado, exacerbado de mídia social leva a uma desumanização. O consumo. O que é isso, pastor? O Facebook traz uma expressão para incutir na mente das pessoas completamente fantasiosa. Amigo. Tem até uma charge, eu não sei se eles conseguem colocar, falando sobre isso, que ali é um velório. Só que o cara, antes de morrer, tinha 2.000 amigos no Facebook, mas ali na hora do enterro, diz assim, cadê seus amigos? Porque amigo é teu pai, é tua mãe. O amigo é aquele que está contigo no dia a dia. Não se deixe levar por essa voz maligna. Não, eu tenho tantos 1.000 amigos. O que eles fazem por você? Hã? O que eles... Nada. Amigo é Jesus Cristo que está contigo todo dia. Amigo, sabe, é a sua igreja que está com você. Você está com um problema na família, na saúde. Esse altar aqui ora pelas pessoas. Se importa. Isso é amizade verdadeira. Agora pega... E às vezes as pessoas, elas se criam, né? se engrandecem. Eu já estou com 5.000. Vale de que isso? Nada. Não vale de nada. Quando a Michele passou por tudo aquilo, amigo foi o pastor André, foi o Márcio, foi a família que estava junto, que foi lá no hospital orar, que foi lá no hospital visitar, fez plantão lá. Isso é amizade. Agora você venha aceitando isso. Não deixa esse mal entrar no seu coração, não, meu irmão. Não deixa esse mal entrar na sua alma, não. Quem está entendendo? Amém? E aí é maravilhoso, porque uma vez que você se desprende desse mal, você então não fica cativo de ter que produzir para eles. Porque qual é o mal da mídia social? A pessoa cria uma falsa esperança de que está sendo muito visto, e aí tem que começar a produzir. Eu tenho que postar fotos, eu tenho que postar vídeos, eu tenho que ver curtidas, eu tenho que ver like, eu tenho que ver quem não deu o like, para depois eu tentar entrar numa conversa com a pessoa, para tentar jogar em direta, para que tem isso na internet, né? Não, se não me curtiu, então é porque eu tenho que mandar uma mensagem. Né? Não me curtiu, então
Eu tenho que jogar uma mensagem. E é tão... Isso não tá, isso aqui no nosso meio não existe não, tá, gente? E quando a pessoa fala assim, ó, não tem coragem de falar cara a cara, porque antigamente é o seguinte, se alguém tivesse alguma coisa com a gente ia lá, ô, por que você fez isso? Ô, cara, o que tá passando na cabeça? Hoje não, a pessoa bota uma frase lá no Facebook, no Instagram, falei e pronto. Derruba o veneno e bota embaixo, falei e pronto. São os valentões da internet. São os valentões que não teria coragem de falar pessoalmente. Sim, senhor. Covardões da internet. Porque ali tem coragem, né, reverendo? Ali eles querem falar tudo. Agora, outra coisa que eu vou dizer a vocês, que nós temos aprendido com este homem de Deus, não respondemos à afronta pela internet. Deus tem preparado algo melhor para nós. Nós não respondemos à afronta nenhuma. Ah, mas falaram isso e isso da igreja. Deixa ele, Deus, para lá. E a gente continua aqui lendo Bíblia, fazendo parte dos seminários, sabe? Estamos ligados nos cultos, estamos adorando. Evangelizar, o mundo precisa de gente que evangelize. Amém? O reverendo tem dito uma frase que a gente sempre fala, prega e ensina. O céu não é online. Não, eu vou ligar na hora da morte, eu vou ligar minha conexão para fazer o upload da minha alma lá em cima. Não existe isso. Não vai existir. O céu é que se você foi lavado, remido pelo sangue, está em comunhão com a igreja, né, com Cristo, tá, a vida gostosa, né, de evangelismo, de vigília, sabe, de culto, de adoração da palavra. Daqui a pouco chega um momento que Deus quer levar a gente, mas nós estamos ali naquele momento glorioso. Agora não, eu estou agora... E esses ambientes, segundo esse eminente homem de Deus, ele diz que esse cyberespaço criaram um ambiente favorável para os desigrejados. Porque quando você vai falar com esse pessoal, aí eles falam assim, não, eu assisto a igreja tal no canal tal. Não é assim? Mas de que igreja você participa? Não, eu não participo de igreja nenhuma, eu sou da igreja tal. Você vê que agora é muito comum, e isso começou, algumas igrejas dos Estados Unidos já têm, agora uma igreja brasileira criou a igreja do metaverso. O que significa isso? A pessoa não tem a necessidade de ir ao templo, não precisa ir ao templo, ela faz a sua inscrição na determinada igreja, ela recebe na sua casa um óculos virtual, e ela coloca esse óculos virtual e fica em casa. Então, quando ela tem, aí cria-se um avatar da pessoa, né, a pessoa materializa um avatar da pessoa dentro de um templo virtual, aí ali virtualmente ela consegue fazer contribuições, tudo isso, mas ela não tem ali o calor do Espírito Santo, ela não tem ali a presença de Deus, ela tem ali um mundo virtual, um mundo mentiroso. A proposta dessa igreja virtual é uma proposta enganosa. É uma proposta o quê? Enganosa. E pasmem, o número de adeptos para esse tipo de igreja está crescendo de maneira avassaladora. Mas esse altar da Assembleia de Deus do Gramacho tem usado o nosso reverendo para mostrar que a igreja é corpo. Somos corpo de Cristo. Somos, sabe, estamos aqui, ó, ou seja, na sua igreja onde você está lá no sul, seja onde for, é quarta-feira, eu vou para a igreja. Eu vou lá ouvir a palavra. Porque foi isso que o Evangelho chegou a nós, gente. O Evangelho não chegou para a gente com um telegrama assim, virtual. Não, você veio num culto, você veio, chega segunda, terça, quarta, seja o dia que for, você ouviu a palavra de Deus desse altar e você se rendeu a Cristo. Foi assim que aconteceu a tua salvação. Nós não podemos mudar isso não, meu irmão. Senão nós estamos desviados, pô. Quem está entendendo? Amém? Quer dizer, você tem esse mundo virtual, vai desumanizando a pessoa sem contato. Sem contato nenhum. Hã? E é interessante que quando você começa a estudar essa questão da desumanização, quer dizer, amigos virtuais, amigos que você só tem para poder ter uma nomenclatura, né? Não, eu tenho tantos, eu faço tantos, mas na hora de um aperto, meu irmão, quem é que vai estar do teu lado? Quem é que está do teu lado quando uma doença chega? Não, os amigos virtuais não existem. Quem está entendendo?
Os amigos virtuais, o quê? Um problema financeiro. Agora teve a pandemia. Quem foi que seu amigo que ficou do teu lado? Quem perguntou para você, ó, você está precisando de ajuda? Não foram os amigos virtuais. Quem está entendendo? Isso é tão sério que quando a gente fala de mídias sociais, ela tende a veicular por um caminho. E aí vem os dispositivos, não tem como não falar de dispositivos. Nós temos que falar sobre eles. E aí o que é mais prático, toda na nossa mãozinha, é o celular. Todo mundo tem um smartphone e pode ser uma bênção, uma vez que você utiliza para o bem, mas se você não tomar cuidado, sabe o que acontece? Esse mal controla a tua vida. O que é bom pode virar mal e controlar. E a internet passa a ser infernet na vida da pessoa. Você tem uma ideia? Alguns famosos optaram em não utilizar celulares mais com internet, porque tirou deles a humanidade. Tirou deles o quê? A humanidade. Eu coloquei só alguns para vocês aqui, para vocês acompanharem, porque esses homens, mulheres, que não têm Cristo, não têm Jesus, mas eles entenderam que esse apego que fez parte da vida deles, começou a tirar eles da realidade do mundo. Por quê? Porque à medida que você consome muito, você está ali, ó, você e a tela. Para você ter uma ideia, o nosso reverendo, quando orientou toda essa pauta, todos esses estudos, há alguns anos já, ele falou, Miranda, ele deu o nome de profetas naturais. Pessoas que não são cristãos, pessoas que são estudiosos do ser humano, muitos são doutores, médicos, cientistas, e começaram a falar dos perigos que tem, desde o dispositivo ao consumo das mídias. E é uma coisa tão importante, e às vezes a gente não dá valor, por exemplo, muitas doenças são ocasionadas pelo uso contínuo da tela. Sabiam disso? Por exemplo, cadê os bebês, as crianças? Como o uso da tela prejudica a visão quanto mais cedo. Aí a mãe está lá, porque as crianças procuram o brilho, a gente não pode passar alguns vídeos, mas a criança procura brilho, procura, né, aquela interação, e aí a mãe, para ele ficar quietinho, entrega. Antigamente, para o bebê ficar quietinho, as mães mais antigas, a pastora Cristina e outros, o que elas faziam? Cantava, faziam uns brinquedos de madeira, né? Cadê a avó Maria? Está aí? A vovó está aí? Ô vó, como é que antigamente as mães faziam? Não era entregar uma tela. É ou não é? Não era. Mas hoje as mães modernas, para a criança ficar quietinha, o que elas pegam? Toma aqui, ó. Para você ter uma ideia, esse nicho foi tão promissor no mercado, sabe o que acontece? Carrinhos de bebê agora já vem com suporte para tablet. O carrinho de bebê já vem com o quê? Por quê? Para a medida que a criança vai sendo empurrada, aí ela está na frente, está olhando ali, ó. Está olhando. Então, esse mal acompanha a criança. Agora você imagina, ela tem 2 anos, 1 ano, 6 meses, aí daqui a pouco ela entra na adolescência. Esses profetas naturais, eles começaram a estudar e perceber que isso tem feito um mal para essa geração. Um mal para essa geração. Uma dessas profetas naturais, o nome dela acho que é Andréia Ramal, ela é brasileira, e ela trabalha dentro do processo educacional de crianças, ela já deu muita entrevista, e ela estava mostrando o seguinte, que ela percebeu que o pouco desempenho das crianças em sala de aula é devido ao consumo de mídias sociais diários e jogos. E aí, o que fazer? Eles lá não têm a luz do Evangelho. Nós aqui, graças a Deus, temos. Mas eles lá, mesmo sem a luz do Evangelho, mas eles sabem, tem que cortar. Só que a natureza humana, como é que a pessoa vai cortar? Agora, Deus tem nos ajudado a você entrar em comunhão com Deus, ouvir a palavra que sai desse altar. Foi lindo uma vez uma palestra dessa aqui, a pastora Cátia estava no banheiro, aí 2 irmãs estavam conversando após uma palestra. Aí uma irmã chegou para outra e falou assim, olha, a palestra foi 2 tempos, e falou assim, olha, eu já ouvi essa aula lá no galpão, a irmã falando. E eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi tomar o celular que eu dei de presente para o meu filho. Aí a outra irmã perguntou, e você conseguiu? Consegui, ele chorou um pouco, mas depois ele se acostumou.
salvou o filho. Salvou. Salvou o filho. Um outro ponto que a gente quer ressaltar sobre o perigo é o mundanismo. O mundanismo é um outro ponto que traz as mídias sociais. E a gente, quando começa a estudar e ler e ver a podridão que começa as mídias sociais, a gente fica horrorizado. E o perigo é esse mal entrar dentro da igreja. Por exemplo, um dos maiores podres da internet é o nudes. Quem sabe o que é nudes? Nudes é quando ou a moça ou o rapaz tira a foto nua das partes íntimas e manda para outra pessoa. E manda o quê? E aí hoje isso é moda entre os artistas. Você vai hoje para um programa, esses dias eu fiquei horrorizado quando eu estava vendo um programa na Fátima Bernardes, durante o dia, horrorizado porque era dia. E aí a esposa de um cantor, aí, perguntaram a ela, você já mandou nudes? Ela, claro. E ali, imagina quantas crianças estão vendo aquilo, quantos adolescentes estão vendo aquilo. Agora, eles lá não têm a alma redimida. Eles lá não passaram pela cruz, nós passamos. Esse mal não pode de maneira nenhuma entrar dentro da nossa alma. Lá em 1 Pedro, abra comigo, por favor, em 1 Pedro, no capítulo 1, quem achou diz amém? Versículo 14 em diante, diz assim, ó, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa o quê? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também o quê, gente? Em toda a vossa maneira de... Porquanto está escrito, sede santo, por quê? Porque eu sou o quê? Santo, meu irmão. Então, imagina, um cristão, uma filha de Deus, você é filha de Deus, você é templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Uma filha de Deus não tira fotos para mandar nudes. Não, você tem que, sabe fazer o quê? Você tem que orar ao seu Deus. Você tem que buscar de Deus. Se você quer se casar, os grandes casamentos que nós temos hoje aqui, você tem que orar ao Senhor, buscar do Senhor, porque Deus, ao seu tempo, por um propósito, entrega o varão, o homem de Deus, a mulher de Deus. Agora essa tara da pessoa começar, e daqui a pouco eu te amo, porque começa com um apelo assim, né? O cara chega e fala, se você me ama, manda uma parte dos seus seios para mim. Vocês têm que tomar muito cuidado, porque sede santo, nós somos santos. Porque o nosso Deus é santo. Nós somos santos na nossa maneira de viver, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir. Nós somos santos. Quem está entendendo? Nós, como diz o apóstolo São Paulo em Gálatas, andamos em espírito. E aí, quando você parte do ponto de vista, eu sou santo, eu busco uma vida santa, por que uma exposição desnecessária? Eu não sou do nudes, pastor. Mas existe uma exposição desnecessária. Toda hora eu tenho que ter uma foto, toda hora eu tenho que mostrar, sei lá, alguma parte da minha vida, alguma parte. Por quê? Qual o propósito? A vida tem que ter propósitos. A vida tem que ter motivo, e o nosso motivo é a redenção. O nosso motivo é a glória, o nosso motivo é agradar a Deus. Nós estamos aqui para isso, gente. Nós não estamos aqui para poder agradar aquele que você diz que é amigo lá do outro lado. Não, o pessoal tem que saber, pastor, o que aconteceu, não. Sabe o que tem que saber? Deus tem que olhar lá do céu. A gente aqui orando, buscando, clamando, evangelizando, diante do Senhor, meu irmão. É isso que agrada a Deus. E eu vou dizer mais a você, a exposição não traz benefício nenhum para a tua vida. Não traz. Qual o benefício que traz você ficar toda hora postando uma foto? Não traz. Quem está entendendo? Amém? Outra coisa, dentro desse ponto do mundanismo, nós temos o sensualismo, que é uma coisa terrível. Se criou agora filtros para as mulheres, principalmente, que utilizam isso para botar as bocas maiores, não é? Os olhos
chamar a atenção. Meu irmão, minha irmãzinha, cadê as mulheres de Deus aqui? Seja feliz com o que Deus te deu. Você não precisa de filtro, filtro é uma mentira. Filtro é uma mentira. Coisa louca, gente. E outra coisa, sabe em quem esse filme, O Dilema das Redes, se você puder assistir outras vezes, está no Netflix, um dos criadores dos filtros disse que, sabem como eles espelharam, em que eles se espelharam para criar filtros, pastora Macena? Prostitutas. Prostitutas. Por quê? Porque já reparou como as prostitutas fazem para atrair? Elas querem botar silicone. Não que eu não estou fazendo apologia, que é certo ou errado, eu não estou fazendo isso aqui. Eu estou mostrando a vocês como a prostituta hoje, lá fora, ela vive. Então ela quer trazer todo aquele amparato. Eu estou hoje evangelizando numa área de prostituição. E aí quando eu estava vendo os comentários, que são muitos, desses criadores, então o camarada pensou em algo libidinoso para atrair as mulheres. E vocês já repararam como tem gente que utiliza? Hein, mulheres? Hoje em dia, os sites de encontro, que é uma outra malignidade da internet, que é você criar relacionamento através de um encontro virtual. Aqui não dá tempo por causa da hora, mas nós já vimos aqui, eu já passei várias vezes aqui, entrevistas, noticiários de mulheres que morreram porque marcaram encontros virtuais. Marcaram encontro o quê? Virtuais. Nós já tivemos aqui irmãs salvas por esse ministério, por esse altar, que quase a vida foi perdida por causa de encontro virtual. Por causa de encontro o quê? Virtual. Isso é um perigo. E aí a internet começa a gerar, então, uma vez que isso governa, o mundanismo governa as pessoas, um narcisismo muito forte. O que ela quer é que governa. O que ela quer é o que decide. Então, eu quero fazer isso, independente do que as pessoas pensam. Só que nós não nascemos de novo para viver a vida passada. Nós nascemos de novo para a glória de Deus. Agora você nasceu, sabe, com uma outra inclinação. Você agora quer fazer o que Deus manda. Você agora quer viver a vida de Deus. Então isso é o melhor para nós. Não caçar um filtro, não caçar, sabe, ter um monte de amigos virtuais. Não, essas coisas não governam mais a nossa vida. Quem está entendendo? E aí não importa para nós, pastor, mas aí as pessoas vão dizer que eu não sou, sou desassociado da sociedade. Não! Comunhão nós temos aqui. Entre irmãos, comunhão você tem na sua família, com a sua mãe, com seu pai, com seu tio. Vocês estão ali, ó, em família. Quem está entendendo? Porque senão você começa a ter uma percepção errada. Isso que a internet quer trazer. Que a verdadeira comunhão, o verdadeiro compartilhamento, que é uma palavra muito utilizada na internet, você tem a partir do mundo virtual. Porque alguém comentou uma foto. Irmão, quem comenta a tua foto paga as tuas contas? Quem comenta a foto está no dia mal, quando você está lá passando por um problema, está contigo? Não! Quem está com a gente é aqueles que estão próximos, que nos ama. É papai. Na última palavra, a pastora Cristina pegou nesse ponto, e ela falou, eu gostei quando ela falou assim, ó, quem é amigo é papai e mamãe que estão com a gente. Na hora de um problema, na hora de uma situação. É isso, é a esposa. Olha que papel... A gente acompanha, né, lá o Jacó, da Adriana, do lado do marido. Isso aí que é amigo de verdade. A mulher que está junto, está ali, ó, dia a dia, noite. Aí se você fala dele, fala do José Lucas, que esse menino é impressionante, né? Eu estive lá agora, recentemente, aí o nosso reverendo deu um exemplar do livro devocional diário, para o nosso Jacó, autografado. E aí foi lindo, Jacó, ele... recebeu ali, nós fotografamos, fizemos tudo. E eu percebi José Lucas preocupado, porque estava ali da mão do Jacó cansar. E ele pegou a mão dele e botou por baixo da mão do Jacó. Para sustentar ele. Amigo é isso. Amigo é isso, gente.
Sabe, não deixe se enganar. Não vamos nos enganar, não, gente. Pelo contrário, eu acho que o quanto melhor você fazer uma desintoxicação. Sabe, não tem aí esse suco detox que as pessoas falam, suco detox? Um monte de coisa verde que eles batem tudo, né, para tomar? Vamos fazer de mídia social. Você tem que fazer algumas perguntas. Primeiro, quanto tempo eu dei para Deus hoje? Quanto tempo eu dei para ficar atualizando, postando, comentando no Facebook, no Instagram? A maioria das pessoas colocaram mais tempo nisso do que com Deus. Aí depois não sabe porque também não tem tantas revelações. Não sabe porque também depois não tem tantas orações respondidas. Porque o teu maior tempo, sabe quem está sugando ele? As mídias sociais. Quem está sugando é as mídias. Mas não precisa ser assim, meu irmão. Não precisa ser assim não, minha irmã. Sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que ser aquele povo que quando tem um problema, nós temos que ir para Deus. Não vai para a internet porque não vai adiantar não. Hoje é comum as pessoas pegarem, está com um problema, sabe o que ela vai fazer? Vou lá e coloco aquele texto na internet, estou isso, estou aquilo. Não vai adiantar, mas se você dobrar o teu joelho, se você entrar no teu quarto, o Pai que te vê em secreto te recompensará. É isso que Deus quer da gente. Ah, pastor, mas as igrejas aí fora, nós não temos nada a ver com a igreja aí fora, nós temos a ver com a nossa. Aqui, esse altar diz, orem. Esse altar diz, orem. Esse altar diz, busca a Deus, evangelize, prega a palavra, a tempo, fora de tempo, porque é isso que a geração de hoje aí, nessa geração louca, não tem. Mas Deus levantou um homem no Gramacho, gente, que leva a gente a amar Jesus. Não deixa o Facebook entrar em páreo com Deus. Não deixa o Facebook entrar. Imagina, acordou. A gente aprendeu aqui desde a adolescência que quando você acorda, a primeira coisa que eu faço é falar com o Espírito Santo. Mas a mídia social hoje, o que é a primeira coisa que a pessoa faz? Atualizar quem na madrugada falou. Atualizar quem comentou. Atualizar quem disse sobre aquela sua foto. Não é, João? Mas aí, meu irmão, imagina quanta tristeza causamos ao Espírito Santo por isso. Porque ele está lá dentro de nós, tabernaculado. E aí quando você abre os olhos para começar um dia de batalha, um dia que tu não sabe nem o que vai enfrentar pela frente. Aí come Facebook, come Instagram, come isso, come aquilo. Aí vai e encontra um problemão no caminho. Aí vai lembrar do Espírito Santo assim. Não, lembra dele antes. Começa a comunhão ao levantar. É gostoso quando a pastora Cristina fala sobre a vida de oração do nosso reverendo, que ela diz, ele bota o pé já orando. Né? Ele acorda, o primeiro pé ele já começa orando. Acorda cedo e começa a orar. É a vida do crente. Não é porque o nosso reverendo é pastor que ele faz isso, não. É porque ele nasceu de novo, ele é um cristão. E assim temos que ser nós. Quem está entendendo? Então, olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim, você tem que tomar muito cuidado, porque as mídias sociais podem te afastar de Deus. Pode afastar você do Senhor. Amém? Olha para o irmão que está ao seu lado e pergunte quais os perigos que você já passou, ou que você conhece alguém que passou pelas mídias. Enquanto isso, para terminar minha palavra, e terminando, abra em Gálatas. Vocês sabiam que o Brasil é o terceiro país mais conectado do mundo? Fica através das mídias. Fica só atrás dos filipinos. Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. Glória a Deus. Quem achou diz amém. A gente tem que tomar muito cuidado que outra coisa, a mídia social traz o que a gente já ouve falar, mas às vezes as pessoas nem entendem bem, que é o fake news. Notícia falsa. E como a notícia falsa vende mais do que a verdadeira. Isso aí a gente já viu na mídia social. O que é falso vai vender mais. O que é falso ganha mais like, o que é falso ganha mais.
E aí hoje existem muitas políticas para tentar barrar os fake news, principalmente no mundo político. Mas já reparou que você, como muitos de nós, não investigamos a verdade? Aprendemos isso hoje de manhã aqui, né? Temos que investigar a verdade. Aí você lê uma coisa, você nem sabe a fonte, você não sabe quem disse, mas porque alguém passou, aí você pega assim e repassa, replica. Você está servindo para esse meio, sabe? Está servindo para isto. Quem está entendendo? Olha só em Gálatas, capítulo 5, diz assim, ó, no versículo 16. Andai em espírito, quer dizer, ser conduzido. Andai é ser conduzido. Andai em espírito. E não cumprireis a vontade da carne, porque se deixar, esse frenesi que atingir nossa vida, tá? Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e eles se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, ó o condicional, se sois guiado pelo Espírito, não estão debaixo da lei, porque as obras da carne, ele vai começar as obras da carne. O que eu quero salientar para você aqui, sabe qual é? Devemos andar em espírito. E aí, a presença dos papais é muito importante. Porque os filhos são formados no lar, não na escola. A escola não tem que formar teu filho. E hoje em dia, você sabe que todo esse pluralismo, a irmã Adriele mesmo recebeu um trabalho de casa, Jonas, que a professora pediu para todas as mães ensinar a pluralidade de família para os filhos. Você vê, na escola. Aí ela se levantou, né, Adriele? E disse, eu não vou ensinar porque eu não creio nisso. Porque para mim família é homem e mulher, como diz a Bíblia. Então não é a escola que vai criar a base sólida do teu filho. Quem vai criar somos nós. É o papai e a mamãe. E aí vem da fiscalização. Temos que fiscalizar. Você imagina a bela bagunça, que é a garota lá do YouTube? A garotinha estava na cara de pau. Imagina, a câmerazinha de frente dela assim, pastor Evandro, e ela com um garotinho ali, da idade dela, ela aqui, ele vestido de menina, que à medida que ela dava peça para ele dava peça para ela. Olha que coisa, aí tem um monte de crianças ali assistindo, aí daqui a pouco, o que aquela criança vai sair dali falando o quê? Não, eu não sou menino. Você vê, nós uma vez tivemos conhecimento de uma moça, lá, numa escola lá na Zona Sul, que a professora, que é lésbica, pediu que os rapazes saíssem da sala, ficou só as moças, e ela disse, vocês têm que experimentar uma beijar a outra. E a garota que a gente conhecia, né, Kátia? Hoje é lésbica. Lembro da mãe desesperada na época falando comigo, e a gente, depois ela tinha sumido, né, com esse pessoal, depois a garota apareceu, e hoje é uma lésbica. Pô, imagina, dentro da escola, ela estava na escola. O Samuel, cadê o Samuel? Samuel está aí? Samuel, semana passada, me falou, pastor, lá na minha escola está ruim. Você estuda em qual escola? Como? CAP da UERJ. Pastor, tiraram a plaquinha homem, mulher do banheiro, menino, tiraram e colocaram o quê? Para gente. Para gente. Agora você imagina, um adulto, um homem, vai num banheiro desse para gente, né, um professor, sei lá quem for, aqui, e está ali sua filha, ali na cabine, ali, sua filha de 10 anos e ele aqui no mictório. Vocês estão percebendo que nós precisamos tomar uma medida urgente de romper com esse sentimento, esse espírito mundano e viver para Deus, e viver para o reino, e não ficar preocupado, mas o pessoal vai falar que eu estou sumido, pastor, porque tem isso, não tem? O pessoal, quando você não posta muito, o pessoal fala, o que houve? Você não postou nada. Irmão, mídia social tem que ser levada para o avanço do reino. Se eu tenho a mídia social, vou usar para o reino. Eu vou botar o link do meu culto lá. Quem está entendendo? Amém? É o reino, é o reino, é o reino. Isso é tão sério que
as mídias sociais é um outro perigo que tem hoje, que muitos que se dizem hoje até pastores, mas mudaram o nome, agora são coaches, né? Eles pegaram esse povo viciado em consumo de mensagens que, né, a pessoa está mal, aí vou lá no YouTube caçar uma pregaçãozinha. Eu quero dizer para o crente dessa igreja que você não precisa ir para o YouTube caçar nada. Porque o que você precisa está neste ministério. Não precisa. Ah, meu pastor, olha, eu estava estudando sobre esse tema, o reverendo pediu para dar uma olhada, eu fui dando uma olhada. Como existe heresia no meio dessa galera. Eu estava conversando com o pastor Celso um dia, né, pastor? Trazendo para o senhor, para ele, como os caras loucos, mas botam uma Bíblia, minha Bíblia é grande, não vou dar uma foto daí. Pega uma Bíbliazinha assim, né, o estilo deles, headset, esporte fino, uma luz, né? Um banquinho, eles sentam e começam. E começa. E começa. Tem um que me mandaram agora, um rapaz jovem, ele falou o seguinte: olha, quando eu olho para Deus, eu sou tão puro que eu me sinto igual a Ele. E atrás tinha um pessoal assim, ó, glória a Deus. Que heresia ele está dizendo. Que heresia. Nós éramos pecadores. Diz o hino, andávamos sem Jesus, não tinha esperança nenhuma. O que aconteceu foi graça sobre a nossa vida. Deus, com seu olhar de ternura e misericórdia, olhou para nós, nos amou e mandou seu Filho morrer por nós. Foi o que aconteceu conosco. Glória a Deus! Por isso, meus irmãos, e eu termino a minha fala aqui porque eu estourei os tempos. Que você, como filho de Deus, ovelha do nosso reverendo, seja onde você for, levante a bandeira de um cristão à moda antiga, de um cristão autêntico. Eu não dependo de ficar conectado com a mídia, eu dependo de estar conectado com o céu. Eu tenho que estar conectado com o Espírito Santo toda hora. Eu tenho que estar conectado com o Espírito Santo minuto em minuto. É isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Amém? Glória a Jesus. Vamos ficar de pé, receber o nosso reverendo.